encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. O tema da mensagem nesta noite é vencendo o sentimento de culpa. Amém? É João capítulo 8, versículo 7. Nós vamos ler a parte B do versículo. Diz assim, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Vou repetir. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Amém? Pai, ministra os nossos corações e fala conosco. Trata com a tua igreja, trata com os teus servos, trata com a minha vida, e todos nós possamos ouvir a voz do teu Espírito. Pai, desde já repreendo todo ataque do inimigo, todo laço, todo empenho, todo projeto que Satanás atenta contra a tua igreja. Repreende e desfaz nesta hora pelo poder do teu nome, Senhor. Manifesta a tua unção e o teu poder neste lugar e toca cada servo teu e cada serva, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode tomar assento. Todos nós sabemos que nós travamos uma luta direta contra o pecado. O pecado, ele faz, o que eu vou falar é chato, mas é a verdade. O pecado, ele faz parte da nossa vida. A Bíblia, ela nos ensina que nós fomos gerados em pecado. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus Cristo, de certa forma, a minha proposta é romper com o pecado. Mas eu só consigo romper com o pecado quando eu estou, quando eu ando junto com a pessoa de Jesus Cristo, quando eu ando na fiação com o Senhor. Se eu não entender isso, com certeza eu vou ser uma presa fácil nas mãos de Satanás. Nós sabemos que o pecado, ele gera consequências. Consequências que muitas vezes é irreversível. Consequências que, se eu não me banhar no sangue do Cordeiro e não abrir o meu entendimento da minha alma para ser purificada pelo Senhor, eu vou sofrer danos, às vezes, irreparáveis. Tem pessoas que eu conheço dentro da igreja que ela traz situações desde jovem, desde criança. Quando a pastora, que é a área dela, ministra cura interior e libertação, ela se depara com situações de pessoas que teve problema lá na infância, com 5, 6 anos, e que hoje tem 50, e que ainda traz situações, traz feridas que não foram curadas. Então eu vim aqui hoje trazer uma palavra de Deus para a tua vida, porque eu creio que Deus, ele tem poder para nos limpar do pecado. Quando Deus mandou Jesus há 2012 anos atrás para a cruz do Calvário, o propósito da crucificação e o propósito da ressurreição é que nós entendamos que nós somos livres e limpos no Senhor. Amém? E nós temos que entender que nós vamos passar por como se fosse um processo. Amém? E nesse processo, o final dele, Deus tem uma cura para a minha e para a tua vida. Mas para que tudo isso aconteça, eu tenho que primeiramente tomar posse da morte e ressurreição de Jesus. Eu tenho que tomar posse do sangue carmesim que foi vertido na cruz do Calvário e que me justifica diante de Satanás. Por quê? Porque sempre o diabo vai estar ao nosso derredor, atentando contra a minha e contra a tua vida. Amém? O pecado me traz alguns malefícios sobre nós. E você vai entender, porque eu vou aqui compartilhar alguns rapidamente para que você entenda. Por exemplo, quando você peca, você com certeza está trazendo às vezes o peso do pecado sobre o teu corpo, carcaça, cara. Abra a tua Bíblia comigo rapidinho aí no Salmo 22, deixa marcado aí no Evangelho de João. Abra aí, Salmos capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 15. Salmo 22, versículo 15. Diz assim, a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois, versículo 16, me rodearam os cães,
O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Amém? Esse salmo é um salmo profético, e ele fala do peso do pecado. Tem um salmo tremendo na Bíblia que Davi diz que quando ele pecou, aquele pecado que ele teve com Betseba, ele diz que os seus ossos se secaram e os seus ossos doíam. O peso do pecado trouxe, amém, sobre o corpo de Davi, o corpo, amém, trouxe dor. Irmão, tem muita gente que por muitos anos traz no seu corpo o peso, a dor do pecado, coisas que não foram bem resolvidas lá atrás, pessoas que não entenderam ainda que os seus pecados foram cravados na cruz do Calvário. Ela mesmo não se perdoa e ela traz sobre ela o peso do pecado, ao ponto que o seu corpo dói. Irmãos, eu conheço pessoas que têm doença, diga doença, doença no corpo, sabe por quê? Porque traz a marca do pecado. Amém? Não conseguiu a cura, não conseguiu liberação. Às vezes a própria pessoa não se libera, porque às vezes ela pediu perdão, Jesus perdoou, mas ela não consegue se sentir perdoada. Mas eu vim aqui nessa noite denunciar esse peso que está sobre o teu corpo, e você vai sair daqui curado, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, e o templo do Espírito Santo de Deus tem que andar em perfeita harmonia com Deus. E se há alguma resistência de Satanás contra o teu corpo, eu repreendo a ação desse demônio, e eu declaro você liberto pelo poder do sangue carmesim que foi vertido na cruz do Calvário. Irmão, eu já tive uma experiência, não tenho vergonha de falar não, porque a gente entregar o que a gente vive, não é isso? Eu passei um processo na minha vida e eu sei, irmãos, quando fala que o nosso osso dói, quando a gente falha, quando a gente peca, é verdade. Eu passei um processo há muitos anos atrás. Eu lembro que nas minhas orações com Deus eu chorava e o meu corpo doía. Amém? Mas aí eu achei graça diante do Todo-Poderoso. E é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o peso que você carrega no teu corpo, mas a tua cura, a tua libertação é certa, porque o Espírito de Deus está se movendo aqui nessa noite, e Ele está te curando para a glória de Deus. Amém? O pecado, além de mexer com o nosso corpo, ele também mexe com a nossa alma. Vamos ler um pouquinho para frente, Salmo 51, versículo 4. Salmo 51, versículo 4. Davi, ele está aqui, na verdade, falando acerca do seu pecado, né? E ele diz assim, ó: contra ti somente pequei e fiz aquilo que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Amém? Quando você lê o Salmo 51, eu peguei um versículo aqui aleatoriamente, mas se você ler ele, você lê o Salmo inteiro, você vai ver, você vai fazer uma leitura, vai passar um vídeo na tua cabeça, que Davi está assolado, talvez deitado, né? Acabado, falando com Deus, tentando se explicar para Deus, mas na verdade ele não tenta se justificar. Ele fala a real, que ele pecou, que ele pisou na bola, que Deus é grande, que Deus é puro, que como ele não está na presença de Deus, ou seja, ele está com a sua alma totalmente assolada. Por quê? Porque quando eu pego, Satanás envia setas contra a minha alma. Por exemplo, marquei aqui algumas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu já ministrei mulheres que fizeram abortos na sua juventude, tempo de cabeça vazia. Hoje são servas de Deus. E até hoje o diabo manda seta. Até hoje o diabo metralha. E por mais que a pessoa ela fale que não, às vezes ela fica atordoada. Por quê? Porque Satanás ele tem tentado aprisionar a alma dessa pessoa. Mas irmão, para Deus não tem pecado, pecadinho, pecadão. Eu pequei, eu errei, eu me arrependi, não é remorso, eu me arrependi, confessei diante do Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Amém? E em nome de Jesus, tem pessoas que ficam debaixo
depressão. Por quê? Porque, né, cometeu pecado lá atrás. Quer ver uma outra situação que a gente pega que é muito comum? Jovem que vem para a igreja, até pai de família, que tem uma rebeldia, algo estranho. Você começa a ministrar e você vê que o problema dessa pessoa é que ele foi rejeitado quando criança. Ele não sentiu amado desde o ventre da mãe, e ele vem com toda essa carga para a vida, e ele tem uma consciência assim: ninguém me ama, ninguém me quer. E muitas vezes ele transfere isso até para Deus, como se Deus não o amasse, e o diabo potencializa isso. Mas em nome de Jesus, a tua alma é livre, ela é limpa no poder do nome de Jesus. Amém? Eu tenho pregado aqui por esses dias que a nossa alma é campo de batalha, mas nesse campo de batalha há uma bandeira, a bandeira vermelha do sangue carmesim, que Satanás não pode tocar, que ele não pode entrar, e você vai sair daqui hoje curado para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque todo o peso, todo o jugo que está sobre a tua vida, ele foi cravado na cruz do Calvário. E hoje o Senhor, ele abre a tua mente, toda a cauterização que o pecado trouxe sobre a tua mente, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro hoje a tua cura, de uma vez por todas. Você vai sair daqui hoje sabendo que o diabo não tem mais poder sobre a tua alma. A tua alma é livre, e ela é ministrada pelo Espírito de Deus que se move em você. Amém? Aí o jovem vem para a igreja, usava droga, cheirava, fumava pedra, roubava, fazia um monte de coisa. Deus faz a obra. Aí ele começa a andar com Deus. Às vezes o diabo, ele é tão sujo que ele usa até pessoas da família. Agora você vem com essa que se converteu. Você era uma curva de rio, drogado. Aí o diabo começa a acusar para que a pessoa, na verdade, pare, para que ela retroceda, para que ela fique mal. Mas em nome de Jesus, toda acusação contra o ungido de Deus não prevalece. Amém? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica? Você é justificado pelo Senhor, e a tua alma está limpa pelo poder do nome de Jesus. Amém? E também, além de trazer malefício para o corpo, para a alma, o pecado traz malefício também para o espírito. Porque quando as pessoas que se esfriam, né? Pessoas que eram lavareiras da igreja, pessoas que pregavam, pessoas ungidas, escolhidas, mas aí começou um pecadinho aqui, um probleminha ali. Vamos dar um exemplo: começou a namorar, né? Era uma bênção na igreja, começou a namorar. Aí começa a ir no papinho, aí arruma a namorada do mundo. Às vezes eu estou duro aqui, aí se viram contra mim, eu sou duro. Eu nunca vi alguém namorar com o jeito do mundo e dar certo. Porque o dia que der, a Bíblia é mentirosa. Amós 3,3. Pode dois andar juntos se não tiver a mesma direção? Aí vem esse papo: mas tem que trazer para a igreja, aí ele vai te levar para o mundo. Entendeu como é que funciona o negócio? E tem um monte de gente que quer ser lançado com o jeito do mundo. Aí sabe o que acontece? Começa a esfriar, 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 some da igreja. Por quê? Porque na verdade não entendeu o princípio da palavra. Irmão, o pecado, ele traz esfriamento espiritual. E quando eu esfrio espiritualmente, irmão, para reacender a fogueira, né? Imagina, pastores, você tem uma fogueira, tá? O fogo. Você joga um monte de água e apaga o fogo, e a lenha fica molhada. Tenta acender de novo essa fogueira. É quase impossível. Por isso que o escritor aos Hebreus, em Hebreus 6,4, ele diz que é impossível aqueles que uma vez foram iluminados, é impossível que eles novamente venham a se alegrar no Senhor. Ou seja, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu conheci do poder de Deus, e eu abandono o Senhor, é quase impossível retornar. Por quê? Porque eu esfrio. E o pecado, irmão, ele gera uma cauterização assim, que a pessoa fala: eu não posso voltar para a igreja, eu estou imundo, eu estou sujo, Deus jamais vai me aceitar. Mas vai sim, porque Ele é Deus, porque Ele te ama, porque você é alguém que Ele escolheu a dedo, porque você tem sobre a tua vida a marca da eleição de Deus. Foi por isso que Ele mandou Jesus para a cruz do Calvário. O diabo quer tirar isso de sobre nós, mas em nome de Jesus, nessa noite você recebe o amor de Deus. O amor de Deus é incomparável, o amor de Deus que nos constrange. Esse amor é sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo o que Deus quer falar? Deus, Ele quer te libertar hoje da culpa. Deus quer que você pare de olhar para você e falar: eu não presto, eu não sou ninguém. Você é eleito de Deus. Agora, para você chegar no ápice dessa libertação,
libertação. Para você chegar no ápice dessa vitória, você precisa passar por 3 tipos de tribunal. E vencer os 3. Então não é tão fácil, não. Amém? Mas quando eu entendo que Deus tem uma promessa na minha vida, que Deus tem a outra ponta da corda, e eu me posiciono, eu rompo com o pecado, eu busco libertação para minha alma, para o meu corpo, para o meu espírito, e eu venço os 3 tribunais, eu estou preparado para viver o grande de Deus, em nome de Jesus. Diga para o irmão, está preparado para vencer? Primeiro tribunal que você precisa vencer é o tribunal da opinião pública. Queira ou não queira, você manda, você exala a mensagem para as pessoas. Concorda comigo? Essa mulher, quando o povo chegou ali, o que estava acontecendo? Existia uma lei, que era a lei de Moisés, que qualquer mulher que fosse pega em adultério, ela teria que ser o quê? Apedrejada. Então a lei ia se cumprir sobre ela. Agora, quem determinava essa lei? Quem sugeria essa lei? Quem queria apedrejar? Os homens. Eles estavam ali loucos para acabar com ela. Por quê? Porque na opinião deles, na verdade é assim, preste atenção, na opinião deles, eles não conheciam o que era o amor de Deus. Na opinião deles, eles só conheciam um Deus, um bunda, que se você erra, ele te manda para o inferno. E é um Deus que muita gente conhece ainda hoje dentro da igreja. Porque dentro da igreja, querido, igreja que eu digo de uma forma macro, de forma geral, tem muita gente que conhece só um Deus que acaba com todo mundo. É o Deus que se o jovem erra, o pastor pega ele, põe no altar e acaba com ele para a igreja, como se Jesus não tivesse pago o preço por ele. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, não. Eu estou dizendo, meu irmão, que não é assim não. Porque se eu falar isso, eu estou mentindo. Eu também não erro, eu também não falho. Ué, por que não vou pôr um jugo sobre você que eu também não posso carregar? Mentira, hipocrisia. Então aqui a opinião pública já tinha determinado, vai morrer apedrejada. Quantos de vocês que a opinião pública já deu a sentença? Quantos de vocês que as pessoas olharam para você, você errou e já te julgou? Olha lá, caiu lá, caiu, tá vendo? Caiu o namorado lá. Você não presta, isso é uma sirigaia. E aí, infelizmente, às vezes você puxa o histórico da pessoa e lá no passado dela ela não caiu, ela mergulhou. Mas agora está cheia de mar, julgando todo mundo. Irmão, ninguém é mais do que ninguém. A Bíblia diz assim: você olha o cisco que está no olho do teu irmão e vê a praia que está no teu. Irmão, nós somos julgados diariamente. E você que trabalha no meio de ímpio, você não pode dar uma rata. Se der uma rata, ô crente, você não é crente, né? Como se nós fôssemos semideuses. Claro, temos que dar testemunho, mas nós falhamos, irmãos. Amém? Quem que não falha aqui? Quem às vezes que não está dirigindo, toma uma fechada e fica bravo, e gesticula, e cai a ficha para posta, né? Quem que não passa? Mas se tem alguém que fala, ô, você é pastor? Você não é isso, você não é aquilo? É o tribunal da opinião pública. Para você, meu irmão, alcançar o outro lado, a outra ponta da corda, você tem que vencer. Ou seja, pouco importa o que pensam de você. Quem pagou o teu preço na cruz foi você ou foi o leão da tribo de Judá? A gente dá muito crédito para que a Deus se fala. No domingo retrasado, eu acho, quando a Blasco teve aquela festa aqui, quem gostou daquela festa? Quem estava aqui gostou? Mas tinha uns bocas de serpente aí fora, vendendo pau, até civil. Que igreja é essa? Que tudo pula, que tudo. Eu estou preocupado com a opinião deles. Eu estou preocupado com os meus frutos. Eu quero ver no dia com o Senhor, qual é o teu fruto? Vidas, e o teu? Criticar a vida do bispo, do pastor. Amém? Eu não estou preocupado, querido. Eu estou preocupado em ganhar almas. Um monte de religioso que não conhece Bíblia. O pior é isso, sabe nada de Bíblia. Porque se soubesse, era liberto. Então, não se preocupe o que a Deus acha de você. O que importa é que você é eleito e escolhido do Deus Todo-Poderoso. E na história dessa mulher, o primeiro crime que ela passou foi da opinião pública. E ela passou batido. Segundo tribunal que nós precisamos aprender a passar. Deixa eu só botar aqui no texto para te dar uma base do que eu preguei, para não ficar meio no ar. Então, o que eu ministrei para você aí da opinião pública está em João 8. Versículo 4.
e 5. Eu deixei meu óculos no carro. Jesus aqui. E os escribas não pode ser. E pondo lá no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Amém? Naquela época é igual hoje. Aí tinha os jeitinhos, sabe como é que é o negócio? Se é filha de um rei, dá um jeito aqui, não, morreu. Mas se não fosse, apedreja, acaba. Então é por quê? A hipocrisia. Amém? E aí no tribunal da opinião pública é aquilo: quem tem muito é o que vale mais. Mas isso no meio do povo de Deus está quebrado em nome de Jesus. Segundo tribunal que você tem que passar a exercer: primeiro pela opinião pública, segundo tribunal, o tribunal da consciência. Versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Olha que coisa que é. Olha que aí fora fala jogada de marketing. Olha que jogada espiritual. Olha que sabedoria de Cristo. Os caras vão acabar. Senhor, ela foi pega em adultério em flagrante. Vamos acabar. Você pega a pedra, não. Jesus estava escrevendo na terra. Aí ele levanta assim e fala: então tá bom. Vamos começar. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí o peso saiu dela e foi pulverizado sobre todos. Todos pararam diante do tribunal da consciência. Você precisa passar por esse tribunal, querido, e vencer. O tribunal da tua consciência. Se você parar hoje e falar: eu estou pronto para ir para o céu, qual é a vida que você tem levado com Deus? Porque dá a impressão que você tem que apresentar algo para o bispo, algo para Abel. Não, você tem que apresentar algo para Deus. Quem está te peleando é Deus. Naquele dia, você vai passar pelo crivo de Deus. Como é que está a tua vida? Vamos aqui começar o tribunal da consciência. Como é que você está hoje? Está preparado para ir para o céu? Se Jesus chegasse aqui hoje, porque a Bíblia diz que num abrir e piscar de olho, irmão, isso aqui é algo sério. Ele estava ali babando e todo mundo apedrejar mesmo. Quando Jesus falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, em todas as consciências, em todos os tribunais, eles foram condenados. Culpar, 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 culpar. E ninguém pode atirar a pedra. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos parar, irmão, de viver olhando para a vida de A, B ou C. Eu preciso olhar para mim, buscar cada dia cura do Senhor, limpeza. Eu preciso cada dia crescer no Senhor. Estamos aqui, talvez aqui, mas bicho, hoje é o culto do corredor dos milagres. Você precisa desse milagre, de você ser curado, liberto, de você ter uma vida, você e Deus. Uma vida limpa. Quanta hipocrisia, quanta sujeira. Irmãos, desculpa a minha indiscrição, mas eu já não consigo mais ver programa evangélico, não consigo ver mais nada. Porque é tanta hipocrisia, é tanta mentira, é tanto papo furado, eu não aguento mais. Porque está faltando o evangelho genuíno. Do cara fala: eu erro, eu falho, eu preciso de cada dia que o Senhor me restaure, a cada dia que o Senhor me tome pela mão dele e me puxe. Porque quem sou eu se não pô? Porque eu sou fraco. Sabe por quê? Porque todo dia eu passo no tribunal da minha consciência e esse tribunal diz: você é culpado, você só está livre se você passar pelo próximo tribunal. Não vou chegar daqui a pouco lá. E aí eu fico vendo um monte de gente na igreja, e crente é expert nisso. Crente é um tal de julgar os outros. Tem uns que viram até o peito, né? Como se ele fosse melhor do que o outro. Quem é melhor do que quem aqui, irmão? Quem precisa ter a misericórdia de Cristo para ser salvo? Glória a Deus. Sabe o que quer dizer a palavra misericórdia? Misérias, miséria, cores, coração. Nós precisamos que Deus enxergue a miséria do nosso coração. E a gente fica cheio de
irmãos, todos nós, num grito só, num clamor só, precisamos da misericórdia do Senhor. Misericórdia, a miséria do meu coração, eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso da tua graça, Senhor. Amém? Você precisa vencer o tribunal da consciência. Então eu passo pelo tribunal da opinião pública, os outros descem a madeira mesmo, aí eu tenho que prevalecer. Depois eu passar pelo tribunal da minha consciência, eu preciso parar de andar errado. Eu preciso todo dia, errei aqui, preciso melhorar aqui. Esse tribunal tem que funcionar diariamente. E aí eu vou passar pelo terceiro tribunal, que é o tribunal da graça. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado: você precisa passar pelo tribunal da graça. Versículo 10 de João 8, 10 e 11. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mas o que a mulher disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? É que a Bíblia fala que se eu pôr qualquer coisa aqui, eu só amaldiçoado, não pode pôr, né? Mas se fosse um outro livro, o que a gente ia colocar? Subiram todo mundo, passaram pelo tribunal da consciência, todo mundo foi embora. Aí disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Glória a Deus. Esse é o tribunal mais tremendo que tem, que é aquele que você vai com a causa ganha. Se você entendeu o princípio, Jesus cravou o meu pecado na cruz. Eu tenho certeza que essa mulher ela leva para Jesus, porque Jesus era judeu. Então a pessoa, ele também é adepto da lei de Moisés, ele vai acabar comigo. Eles foram embora, mas ele vai acabar comigo. E Jesus olhou para ele e falou: cadê os que te condenavam? Eles foram embora. Aí Jesus olhou bem no olho dele e falou: eu também não te condeno. Aquela mulher achou algo que ela nunca conheceu, algo que se chama graça. Esse peso de culpa que você traz há anos, ele vai ficar hoje, porque hoje vai ser batida aqui o martelo da graça de Deus sobre a tua vida. Você não vai mais sair com esse peso de pecado, não. Você não vai mais sair daqui com a tua alma cheia de acusação, não. Sabe por quê? Porque o tribunal da opinião pública você passou, o tribunal da consciência eu ministrei e te ensinei a todo dia. Pô, está errado aqui, está errado, você vai ajeitar e você vai receber hoje esse mover, meu irmão, um mover diferenciado, porque você vai passar pelo tribunal da graça e você vai entender que o teu preço foi gravado na cruz do Calvário, e que se você entender isso, ninguém vai poder te parar por todos os dias da sua vida, porque entender o que é graça é entender que eu estou indo para o céu, não é porque eu estou um terno na gravata, porque eu falo, porque eu estou uma boa oratória, porque eu falo no jargão do crente, porque eu sou lá, porque eu sou bem, porque eu sou da Assembleia, porque eu sou do Brasil para Cristo, porque eu sou da Bethesda. Eu vou para o céu porque Deus olhou para a minha vida e achou graça. Amém? Não, irmãos, tem que ir você tem que ir 10 dias para o monte, você tem que ir não sei o quê, você tem que jejuar, tudo isso é bom, nos fortalece, mas você é salvo por graça, e graça, segundo a Bíblia, é favor imerecido. Porque tem gente que quer comprar a salvação com roupa, com jeito de falar. Não, você não pode usar barba porque onde está na Bíblia? Não posso. Não, José se vai falar com o faraó, o que tem a ver, meu irmão? Uma coisa com outra. Talvez você já gostava de usar barba. Arão já gostava, meu irmão. A Bíblia fala que o óleo caiu pela barba de Arão. Então as coisas, o religioso ele tira de onde não tem. Sabe por quê? Porque precisa entender o que é isso, o que é graça. Irmão, graça é favor imerecido. Jesus pagou a tua conta. Sabe como é que é aquele negócio? A mesma coisa com você. Você está na padaria comprando um pãozinho, você vai pagar? Não, já está pago. O pão já está pago. Acabei de pegar o pão ali. Aquela pessoa pagou. Você vê no fundo a pessoa saindo, você vê que foi um amigo teu que pagou. Amém? Você vai pagar de novo? Por que você vai pagar de novo? Ele está pago. Vai ter um monte de cabeção na igreja que vai pagar de novo, irmão. Eu preciso. 50 dias jejuando, ele não está jejuando para Deus encher ele da presença de Deus, para ter senso, não, está jejuando para provar para Deus. Aí vem todos os caras na igreja, eu estou jejuando, e quer mostrar, né? Mostrar com o olho todo cheio de remelo, eu não posso
o rosto todo, vai se converter, mano. Aleluia, o preço da cruz foi pago, e foi pago pelo Nazareno. Só ele tinha poder para nos livrar do pecado. E nessa noite eu quero marcar, liberar sobre a tua vida todo o sentimento de culpa que havia sobre você. Foi travado na cruz do Calvário, assim como aquela mulher que foi pega em flagrante em adultério. Ela recebeu a misericórdia. Jesus enxergou a miséria de coração dela e liberou sobre ela o perdão. Deus está liberando sobre a tua vida nesta noite o perdão e todo o pecado que está oculto, toda a malignidade que está acompanhando por muitos anos a tua vida. Deus te liberta nessa noite e te cura em nome de Jesus. Aleluia. Ah, bispo, eu errei na paz. Ai, bispo, eu falei. Ai, bispo, eu comprometi meu casamento. Eu errei com meu filho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu estou ministrando como um anjo da igreja, profeta de Deus, o perdão sobre a tua vida, debaixo da autoridade do nome de Jesus e debaixo da palavra que diz que se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar. Eu ministro o peso, o poder dessa palavra sobre a tua vida. Receba cura na tua alma, cura no teu corpo, cura no teu espírito. E como aquela mulher, você vai sair daqui hoje marchando, cantando o hino da vitória. Não vai sair mais prostrado, não vai sair mais frustrado, não vai sair debaixo de acusação, mas vai sair daqui livre no poder do nome de Jesus. Você é livre, aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Se o Filho, João 8,45, se o Filho nos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Você é livre no Senhor e vai sair daqui hoje para viver o novo de Deus na tua vida. Eu já consegui chegar pelos olhos da fé, pessoas que andaram com 200 quilos nas costas, de acusação e de peso, vai sair andando em soberania. O Espírito de Deus, ele toma a tua vida. Agora, escute o que eu vou te falar. Só um detalhe aqui, que Jesus falou para aquela mulher. Depois que estava tudo liberado, ele falou: vá e não peques mais. Aleluia. Amém? Hoje você vai romper com o pecado. Hoje você vai romper com o pecado deliberado. Porque falhos nós somos, não tem jeito. Mas o pecado deliberado é aquele que você sabe e faz. E você vai romper com ele hoje. E vai sair daqui hoje curado. Curado. Você que é jovem, se sente rejeitado pelos seus pais, você vai sair daqui curado, porque o Senhor não te rejeitou, porque você não está aqui por acaso, porque no meio de milhares de pessoas Deus te escolheu a dedo, te elegeu, e você é um escolhido, um eleito do Deus Todo-Poderoso. Você sai daqui hoje curado para a glória de Deus Todo-Poderoso. Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua